se você quer ter resultado, você precisa ter o tempo para você aprender, mas você precisa ter o tempo para você executar, para você colocar em prática, você realmente aplicar aquilo que você está aprendendo, porque é assim que você vai ver. Fala, meus queridos, sejam todos muito bem-vindos ao KiwiCast, o podcast da KiwiFi. Eu sou Carol Vilas Nova. Eu sou Marcelo Gualberto. Pra você que ainda não conhece o KiwiCast, é o podcast que traz toda semana pessoas que fazem dinheiro através do marketing digital. E olha só, se você quer aprender a vender mais através do WhatsApp, fica aqui com a gente até o final desse episódio, porque a nossa convidada de hoje é especialista em vendas no X1 e criação de funil dentro do WhatsApp. Ela é farmacêutica formada e decidiu largar sua profissão para viver 100% do mercado digital, gente. Atualmente já são mais de 2 milhões de reais faturados e mais de 5 mil alunas que ela ajudou a ingressar nesse mercado com resultados impressionantes. Vamos explorar toda essa trajetória aqui agora? Mais uma história de sucesso pra galera? Mais uma história de sucesso. Recebendo a sua premiação de R$1 milhão faturado somente na KiwiFi. Seja muito bem-vinda, quem? Stephanie Dias. Olá, gente. Muito obrigada pelo convite. Estou muito feliz e honrada de estar aqui com vocês e pronta para um bate-papo 10 aqui. Olha, Simbora, cara. Simbora que a história é boa. Tem muito conteúdo relevante pra entregar pra galera e a gente tá curioso, assim como eles. Inclusive, Sté, antes do digital, como era a sua vida, né? Conta pra gente de onde é que você veio e como é que foi essa transição de carreira que você fez. Perfeito. Bom, antes do digital, eu trabalhava na área da saúde como farmacêutica, né? Me formei no ano de 2018 e atuei na área durante 4 anos, até eu conhecer o digital, né? Conheci o digital em fevereiro de 2022 e ali foi que tudo na minha vida mudou, né? Eu realmente saí ali de uma zona de conforto desconfortável, né? Que foi o que me levou a buscar uma alternativa, principalmente por questão... Bom, quem trabalha na saúde hoje sabe que a gente enfrenta uma carga de trabalho muito exaustiva, uma rotina puxada, fazendo plantões, né? Eu trabalhava nessa escala de 6x1, então era muito difícil eu ter final de semana, feriado, né? Que eu ficava em casa. E também a questão financeira, né? Então, eu saí da faculdade já com uma dívida muito grande, porque eu fiz financiamento estudantil, né? Então, já para uma recém-formada, assumi uma dívida aí dos seus mais de 50 mil reais, né? Recebendo ali. E também tinha uma fatura de cartão de crédito, porque eu não tinha controle financeiro nenhum. Aprendi isso depois com o digital. E aí, gastava aquela história de você gastar mais do que você tem, sabe? Então, isso virou uma bola de neve. E aí, somando essas duas dívidas, eu resolvi buscar uma alternativa, né, financeira para me ajudar. E também pela questão do meu marido, né? O meu esposo, ele me trouxe essa visão de você ser... dona do seu próprio negócio, gerir o seu horário, essa flexibilidade, porque hoje ele é autônomo, empresário, né? E eu ali acompanhando essa rotina dele como ele tinha antes, isso foi aguçando, sim, em mim essa vontade também. E aí, comecei com o digital. Primeiro, eu comecei com e-commerce de calçado na internet, porque onde eu moro, né, a cidade onde eu resido hoje, é o polo do calçado feminino. Então, eu estava exatamente ali com produtos a preço de custo de fábrica, né? Então, abri ali esse e-commerce na internet, mas durou ali uns seus 3 meses, porque eu sou daquela, assim, que eu não consigo fazer algo se não for bem feito. Então, eu preciso dar o meu melhor, eu preciso realmente mergulhar profundo e eu não estava conseguindo fazer aquilo conciliando com o meu trabalho no hospital, porque na época eu trabalhava num hospital oncológico da minha cidade. E aí, eu tinha que fazer tudo, né? Quem trabalha em e-commerce deve saber que você tá começando, né? Você é o marketing, você é a vendas, você é a logística, você é o transporte, você é tudo, né? E eu era farmacêutica. E aí, eu falei, bom, não tô conseguindo dar o meu melhor nisso, eu vou parar. Só que eu acho que é aquela coisa certa, né? Que Deus escreve certo por linhas tortas. Então, ele me trouxe nesse mundo da internet justamente para eu conhecer o que eu faço hoje. Se eu não tivesse inserida nesse meio, talvez eu não tivesse conhecido esse mundo que eu trabalho, né? E aí eu vi que não deu certo, então eu resolvi parar. Só que aí começou a aparecer várias coisas para mim a respeito de profissões na internet, renda extra, né? Trabalho home office e tal. Aquele e aí... remarketing violento que já tinha caído nos funis. Nos funis, exatamente. E aí eu falei, por que não, né? E aí eu via tanta gente dando certo, porque foi logo pós-pandemia, né? Então, quando muitas pessoas vieram para o digital, para a internet, empresa, pessoas que ficaram desempregadas, né? Enfim, e dando certo. E eu falei, por que eu não vou conseguir, né? Por que eu não vou fazer dar certo? E aí eu dei esse start em fevereiro de 2022, né? Com o apoio do meu marido, da minha família. Eu falo que se não fosse eles, eu não estaria aqui hoje também. E aí...
O mais curioso foi porque 2 meses depois, exatos 60 dias depois, eu já estava vivendo 100% da internet. Então, eu Caramba. deixei a rápido. minha profissão, né? Uma carreira recente, nova, né? Passei 5 anos na faculdade para me formar. Com 4 anos apenas de formada, eu já abandonei meu jaleco. Tanto que lá no meu Instagram tá escrito, né? Larguei o meu jaleco pra hoje eu viver da internet. Então, Caramba. eu Rápido, vivi... Foi 60 dias. Mas digital tem disso, né? De tempo em tempo a gente conhece uma história dessa. Exato. Agora, que curioso, você já começou o seu primeiro contato com digital e não foi com e-commerce. A gente tá acostumado a pegar, comecei como afiliado, comecei com o drop. Não, você já começou numa loja de e-commerce e dentro ali você começou a entender todas as outras atividades dentro do digital. Exato. A partir do momento que você parou com a loja, porque você viu que não ia conseguir dar tudo de si, qual foi a primeira coisa que você fez em relação a outras profissões dentro do digital? Tive contato com afiliado. Primeira coisa foi o que apareceu pra mim, anúncio, né? E aí, como o Marcelo disse, caí no funil, né? Caí no funil, fui ter conhecimento sobre isso. E aí, entender melhor, né? E eu vi que realmente era aquilo que me chamou a atenção. Principalmente pelo fato do tempo. Porque era isso que me pegava, né? Aí eu tava refém do meu trabalho. Então, por mais que eu fizesse os plantões ali, naquela época era mais ou menos umas 6 horas, mas era o final de semana e feriado me pegava demais, sabe? De estar trabalhando. Quando você começou a trabalhar como afiliada, assim, você tinha certeza dentro de você que ia dar certo ou foi um tiro no escuro? Eu digo assim que no começo foi um tiro no escuro, mas eu comecei a ter a certeza que ia dar certo por conta do meu marido. Apoio. Então, assim, ele me deu muita segurança, sabe? Porque eu sempre tive contato com as redes sociais por eu gostar de me comunicar, né? Então, eu sempre gostei de compartilhar a minha vida nas redes sociais e tudo mais. E ele enxergava esse potencial em mim que eu não enxergava. Legal. Então, assim, ele sabia que se eu realmente levasse a sério e fosse a fundo, eu poderia dar certo. Porque ele acha que eu tinha o feeling, sabe? Pro negócio. Então, ele apostou muito em mim nessa parte e me deu essa segurança de falar assim, não, vai. E se der errado, eu tô aqui, sabe? Poxa, que legal. Então, assim, Legal. eu sou o homem da casa, eu sou o provedor. Porque onde eu estava trabalhando... Lá onde nós moramos, ele é um hospital de referência na cidade, assim, Brasil também. Então, é algo que muitas pessoas desejavam estar lá dentro. Então, pra mim, também vinha aquele peso assim, caramba, será que eu não tô largando certo pelo duvidoso? Será que se realmente eu me aprofundar nisso aqui, eu não vou estar abrindo mão de uma oportunidade que realmente muitas pessoas gostariam de estar no meu lugar? E aí, isso me pegou um pouco, sabe? Mas, ao mesmo tempo, me vinha toda aquela questão do que eu estava vivendo, naquela realidade da minha vida, naquele momento. Que era infelicidade profissional, eu não estava me sentindo mais realizada com o que eu estava fazendo. Cansaço mental, físico, né? Eu trabalhava num ambiente que, por si só, ele já era muito pesado, porque era um hospital oncológico. Então, ele tratava câncer. Nossa. Né, de pessoas que já estavam doentes em fases terminais da vida, ou estavam ali em tratamento paliativo, né? Então, era já um ambiente assim, né, Pesado. que me deixava pesado. E aí, no setor onde eu trabalhava, era, assim, majoritariamente feminino. Então, muita mulher junto. E muita mulher junto num lugar só não dá certo. Então, é muita fofoca, é muita intriga, é muito conflito. Então, assim, eu até podia ir bem pro trabalho, mas eu não saía de lá com a mesma energia que eu chegava. E isso, a longo prazo, foi me pesando, sabe? Foi me pegando até que eu cheguei num momento, assim, que eu chegava perto do horário de eu ir trabalhar, eu tentava me atrasar ao máximo pra ir, sabe? Eu ia chorando. O Ângelo já acompanhou vários episódios, eu ia chorando, eu não queria estar lá e tal. Caramba. E até que... Aí começou a dar certo no digital. No meu primeiro mês, eu já tive resultado. Você fez quanto no seu primeiro O mês? primeiro mês foi mais do que meu salário como farmacêutico. Foi Caramba. um pouco mais de R$3.500. Poxa, uma grande validação, né? Enquanto eu estava no hospital, né? Então, eu estava fazendo os plantões e ali nas minhas horas vagas, trabalhava colocava em prática o que eu estava aprendendo e já fui conseguindo fazer as minhas vendas e tendo resultado. Então, no primeiro mês já me deu aquele start aqui, aquele alerta, tipo, caramba, deu certo, eu fiz mais do que o meu próprio salário, eu passando aqui, vendendo meu tempo, né, passando aqui mais de 6, 10 horas, às vezes, de plantão, e por mais que eu fizesse hora extra, mas eu não estava sendo recompensada tanto. E eu estava vendo no digital justamente
o oposto, sabe? Que realmente quanto mais eu me dedicasse, quanto mais eu me esforçasse, eu me empenhasse, aquilo tava me dando resultado. E pra mim, não tava dando Meritocracia, resultado. né? Isso, não tava dando resultado pra uma empresa, não Ótimo. tava dando resultado pra um chefe, pra um patrão, né? Uhum. E eu tava vendo o resultado realmente cair no meu bolso, literalmente, né? E aí, ali me deu um start e eu falei assim, meu Deus do céu, realmente é isso que eu quero, é isso que eu quero viver, vou levar a sério. E aí, passou esse primeiro mês, aí veio o segundo mês, que eu dobrei esse valor, fiz R$7.000 de faturamento líquido e com tráfego orgânico, então eu não tinha investimento nenhum, eu só no orgânico, não tive gasto, né? E aí foi ali que eu realmente pensei assim, caramba, eu vou levar isso a sério, Uhum. mas aquele pezinho ainda, mas será que eu largo? Com um pouco de insegurança, Será né? que eu largo farmácia, realmente? Porque, assim, foi um sonho que eu construí, foi muito puxado pra mim também, sabe? Me formar. Eu trabalhei, eu trabalhava e estudava durante 5 anos da faculdade, né? Sempre prezei pela minha independência financeira. Então, eu pesava na balança, assim, se realmente eu não estava jogando fora uma carreira que poderia dar certo por algo Sim. momentâneo ali, né? Do momento. E aí, foi o Ângelo realmente que plantou essa sementinha ali no meu coração, sabe? Falou assim, vai que você vai dar certo, você vai... Pô, você tá conseguindo fazer R$7.000 conciliando ali com o hospital. E até comentei com o Marcelo que eu não podia pegar no celular, né? No meu trabalho. Então, assim... Nossa, imagina a ansiedade, né? Eu não Nossa, podia. E os leads chegando quente, eu emocionado. não podia pegar no celular. Tipo assim, era só na hora do intervalo. Eu, por ser farmacêutica, então eu era meio que... No meu horário de trabalho, eu que comandava o meu setor ali, né? Então, eu era digamos, tinha não subordinadas, mas tinha pessoas abaixo de mim. Uhum. Então, eu poderia ficar com o meu celular no meu bolso, no meu jaleco, mas eu não podia pegar, né? Mas, assim, quando eu comecei com o digital, dava, assim, uns pulinhos no banheiro, sentia o celular vibrar, é a Lídia aqui, pedindo link aqui. Vou lá, e assim, eu fui fazendo as minhas vendas, meus 15 minutinhos de intervalo. Olha isso, E dando um jeito, né? dando um jeito, dando meus pulos. E aí, nisso aí que eu fiz R$7.000. Aí eu falei, caramba. Aí eu cheguei e sentei com o Anjo e falei, ó, o negócio é o seguinte, tá? É assim, assim, assim. Você não tá feliz, você não tá mais sentindo aquele prazer de fazer o que você tá fazendo, né? E tudo. Tenta, vai, tenta. E aí eu pedi demissão com 60 dias de digital. E desde então, são Mergulhou 2 de anos. cabeça. Que legal, vivendo cara. 100%. Essa é uma história muito inspiradora porque você teve coragem de mudar uma profissão que já estava consolidada, né? Para muitas pessoas o digital é aquela oportunidade que não tem nada atrás. É tipo, esse cara, não tenho nada e surgiu essa oportunidade, eu vou entrar no digital. Já no seu caso, não. Você teve de abrir mão de algumas coisas que você já tinha para ir para esse outro caminho, né? Agora a gente sabe que nem tudo são flores, né? Você contou vários desafios que você teve na carreira médica, né? Que é, pô, turnos altos, a pressão do trabalho, o ambiente mais pesado. Mas a gente sabe que no digital também existem desafios, né? Apesar de você ter resultados muito rápidos. Sim. Mas antes da gente falar desses desafios, eu queria tocar num termo que você tocou, que eu nunca tinha ouvido esse termo, mas me pegou muito. Você falou assim, eu tava numa zona de conforto desconfortável. E acho que isso é muito real pra muitas pessoas, assim, que às vezes a zona de conforto, ela não é confortável. Ela parece ser, né? Então, antes da gente ir pros seus desafios, que eu tô curioso, qual foi o desconforto da sua zona de conforto? Eu acho que principalmente a questão financeira, a minha zona de conforto, assim, porque pra mim eu pensava assim, caramba, eu tava num ciclo, né, num ciclo vicioso, que era trabalhar pra pagar conta, trabalhar pra pagar conta. Então eu tava vivendo praticamente que acostumado com aquilo, né, eu tava acostumada com esse ciclo, e eu falei assim, caramba, se eu for fazer algo diferente, quem me garante que vai dar certo, né, e aí, se eu tô aqui, mas eu ainda consigo dar meus pulos, pagando as minhas contas, tá legal, doendo. é isso, exato. E aí, eu acho que era essa minha zona de conforto desconfortável, Entendi. sabe? E aí, quando eu casei, aí o que tomou peso também junto com isso foi a questão da falta de tempo, né? Eu queria muito essa liberdade de tempo. Porque quando eu era solteira, eu fazia os plantões, eu trabalhava no balcão de farmácia, né? De uma grande rede aí de drogarias aqui do Brasil. Trabalhava diretamente pro balcão. Só que eu não sentia tanto esse peso da liberdade de tempo porque eu morava sozinha. Eu era solteira e morava sozinha. Então, muitas vezes eu preferia estar no meu local de trabalho para eu não ficar sozinha em casa do que eu ficar em casa e ficar sozinha, sabe? Sim. Então, porque eu ficava sozinha em casa e aí, tipo assim, vinha aquela onda de pensamentos, tipo, caramba, eu tô na merda. Então, assim, eu ficava pensando muita
coisa ruim, besteira, assim, sabe? De, tipo assim, com relação a, meu Deus, será que eu tô feliz realmente com o que eu tô fazendo? Será que realmente é isso que eu quero pra minha vida? Então, eu precisava ocupar minha mente. Então, eu preferia estar no trabalho do que estar em casa sozinha. Entendi. Então, esse peso da liberdade financeira, da liberdade de tempo tinha, mas não era tão aflorado assim, né? O que me pegava, o que era? Tipo, final de semana eu não podia sair, às vezes, com os meus amigos, eles iam viajar, às vezes eu não podia acompanhar, não podia pegar uma balada, porque no outro dia eu tinha que trabalhar cedo, assumir plantão cedo, então vinha essa responsabilidade, né? Mas depois que eu casei, aí isso tomou um peso maior, porque eu estava trazendo o Ângelo refém dessa rotina junto comigo. Então, por mais que ele já era ali dono do seu próprio negócio, autônomo, mas eu via que, por exemplo, quando ele estava em casa, eu não estava. Isso machuca, né? Muito. Muito, porque você não consegue programar nada, você não consegue fazer nada. Às vezes, uma simples coisa que é sentar no sofá pra assistir um filme, uma série. Então, assim, eu não conseguia, sabe? Ter esses prazeres, assim, ali da vida a dois, né? E ali, recém-casado ainda, que é tão gostoso, né? É verdade. Então, eu não conseguia. E aí, eu já fui, assim, pensando a longo prazo. Tipo, se eu tô vivendo isso agora, beleza, né? Às vezes a gente suporta até, né? Mas e aí, daqui 1 ano, 2 anos, daqui... a gente quer ter filho, né? Então, pensava em ter filho e tal. Aí vai vir um bebê e eu também não vou ter tempo, vou ter que administrar minha vida, né, com curto espaço de tempo livre que eu tenho ali. Então, que bom que você não deixou essa zona desconfortável se manter por muito mais tempo. Você tomou a decisão na hora certa. E é isso que eu vejo que muitas pessoas temem em fazer, Sim. né? Por que eu vejo muitas pessoas que não conseguem entrar no digital? Porque elas têm medo de não dar certo. Né? É isso, é o principal. Mas quem me garante que eu vou conseguir? Eu tenho medo de não dar certo. Mas o que é assim, o que pode acontecer? O máximo que pode dar errado é você continuar exatamente onde você está. Esse é o máximo do que pode acontecer. Se você não vai melhorar, porque você não vai dar aquele passo que você precisa dar. Então, ou você vai continuar exatamente onde você está, ou você vai um pouco mais pra baixo. Mas daquilo ali você não vai sair, né? Então, é isso que eu não entendo, sabe? Das pessoas sentirem esse medo de começar. Mas sabe que eu acho que não é muito claro na cabeça das pessoas? Como, por exemplo, quando a gente pensa assim... eu tenho medo de dar errado. Aí a pessoa... Você olha, você faz uma autoanálise, mas o que tá dando certo? Que você acha que tá bom? E no final das contas, tem muitas coisas ali que não estão dando certo, só que ela tende a ter medo de desapegar pra poder tentar coisas novas. Exatamente. Não tem essa clareza, né? Exato. Pra você teve um processo, obviamente, mas você entendeu que era uma zona de conforto desconfortável. Que daquele jeito você não queria mais viver. Exato. Então, acho que para as pessoas tomarem essa decisão, acho que falta amadurecer essa decisão, né? Essa ideia, essa percepção do que tá dando errado. Porque se eu tenho medo de que uma coisa nova dê errado, então eu tenho que olhar pra minha realidade e ver o que tá dando certo. Perfeito. Porque se eu tô reclamando, existe alguma coisa que tá errada. Exato. Pra você poder pensar assim, caramba, será que eu tô abrindo mão de algo que realmente tá dando certo agora pra apostar em algo que pode dar errado? Sim. Né? E ainda tem aquele negócio também, né? O que é dar errado, né? É muito subjetivo isso, que às vezes, eu não tive o faturamento, mas aprendi tráfego, aprendi copy, eu posso aplicar em outras áreas da vida, que talvez só vai fazer sentido daqui a 10 anos. Então tudo é muito relativo, né? Mas o que é que deu errado no seu início do digital? Quais foram os desafios que você teve uma vez que você assumiu a nova profissão? Que começou muito boa, aparentemente, né? Sim. Bom, eu acho assim que a questão de dar errado, né? Isso vai acontecer em qualquer momento da sua vida. Você não vai acertar sempre, porque nós somos humanos, Sim. né? E nós somos falhos, né? Então, a gente sempre vai estar ali dando um passo errado, né? Mas eu acho assim que no começo, os maiores desafios, assim, foi a minha mentalidade mesmo, né? Eu me manter firme naquilo que eu escolhi naquele momento. A questão de você não desistir no primeiro desafio, no primeiro obstáculo, né? Que vem. Mas eu acho assim que principalmente o que eu senti bastante no começo foi o julgamento das pessoas, assim. Foi o meu maior desafio, porque hoje eu posso dizer que eu não sou tanto assim, porque eu aprendi a trabalhar melhor isso na minha cabeça. Mas eu acho que no começo, assim, eu levava muito pro coração, sabe? O que as pessoas diziam a respeito do que eu estava fazendo, né? Da escolha que eu fiz, do que as pessoas viam, né? Do que eu postava, do que eu mostrava, dessa mudança, transição, né? De vida.
Então, ao mesmo tempo, eu via, talvez, poderia ser um julgamento porque realmente achava que o que eu estava fazendo era errado. Ou podia ser um julgamento porque gostaria de estar fazendo o que eu estava fazendo, né? Então, só que isso, assim, as pessoas muitas vezes sem filtro para falar, né? Sem pesar, né, a consequência do que isso poderia causar para outra pessoa. Então, isso, assim, teve até situações, assim, que realmente é de perder a amizade, assim, sabe? De realmente... então eram pessoas próximas que faziam esse tipo de E eu acho que foi, na verdade, assim, justamente eu levei pro coração por ser pessoas próximas. Entendi. Porque se fossem pessoas que eu não conhecia... Dane-se, nunca vou ver na vida, nunca vi na vida essa pessoa, né? Essa pessoa não conhece da minha vida, não conhece da minha história. Mas eu acho que pelo fato de serem pessoas próximas, né? E aquela coisa assim, sempre tem, né? Aquele deboche, né? Aquele ar, assim, tipo de realmente tirar sarro, né? Então, eu sempre vi, assim, pessoas, tipo, me tirando, tipo, ai, vem com esse papinho de coach aí agora, né? Porque quando a gente tá começando aqui no digital, querendo ou não, a gente fica mais inserido nesse meio de mentalidade, desenvolvimento, né? Desenvolvimento pessoal e tudo mais, né? E assim, eu não tava com um papinho de coach, eu tava passando aquilo que eu estava vivendo, compartilhando com as pessoas aquilo que eu estava vivendo, né? Aquele processo que eu estava vivendo. E ao mesmo tempo que tinha muitas pessoas que se conectavam comigo, né? Que estavam curtindo, pô, legal, né? Você tá aí fazendo isso, mas tinha aquelas pessoas que realmente julgavam e criticavam. Então, eu acho que trabalhar isso na minha mente foi, assim, o mais desafiador para eu não levar pro coração, eu não me magoar, sabe, com isso. E, assim, tipo, dane-se o que essa pessoa falar, tipo, entrar por um ouvido e sair pelo outro mesmo, sabe? Cara, não à toa, né? As pessoas que entram pro digital começam a ter mais contato com essa área de desenvolvimento pessoal e mentalidade, porque é tudo que você precisa pra dar certo, né? Principalmente dentro de um negócio digital. Porque são muitos desafios, são muitos conhecimentos que você precisa elaborar, aprender pra poder aplicar e errar rápido e acertar rápido. Então, se você não tiver a mentalidade forte, realmente você não fica. Você não aguenta os desafios. Agora, pra quem tá assistindo, ouvindo a gente aqui, que tá conciliando, começando no digital, mas também conciliando com a carreira fora do digital, né? E como você também esteve, que dica que você dá pra essa pessoa, na verdade, pra conseguir conciliar as duas coisas ao mesmo tempo? Não se distrair, não se distraia, é isso. Eu sei que muitas vezes nessa rotina puxada, né, corrido, né, do trabalho, CLT, carteira assinada e tudo mais, a gente coloca muito o empecilho de que eu não tenho tempo, né? Eu não tenho tempo, mas aonde você tá dando prioridade pro seu tempo, né? Será que realmente você não tem tempo ou você não tá conseguindo administrar as coisas ali da sua vida, da sua rotina? Porque sempre tem aquele tempinho pra você chegar em casa, ficar deitado no sofá. Primeiro, deixa eu dar uma visualizada aqui nas minhas redes sociais. Ou sempre tem aquele tempinho pra botar a série em dia, né? Então, acho que não se distraia. Realmente, se você quiser, estiver disposto, eu acho que essa é a palavra, você tem que ter disposição de levar aquilo a sério, né? Aquilo que você tá se comprometendo a fazer. Porque se não for por você, que faça então pela tua família. Faça pelas pessoas que você ama, pelas pessoas que dependem de você, sabe? Então, tenha disposição para levar isso pra frente e não se distraia com as coisas ao redor. E acho que também a questão de você colocar a mão na massa. Porque eu vejo muitas pessoas que começam no digital que se tornam aquelas pessoas acumuladoras de conhecimento. Verdade. E elas se tornam uma esponja, né? E ficam lá, absorvendo. Elas acham que pra ela dar certo no digital é você encher a tua caixa de e-mail de treinamento, de curso, de tudo mais. Mas não coloca nada daquilo que tá aprendendo em prática. Ou pelo menos não assiste pelo menos 50% do conteúdo ali que adquiriu, né? Então, eu falo até isso pras minhas alunas. Não se torne uma acumuladora de conhecimento. Eu, na verdade, falo pra elas assim, conhecimento guardado não tira ninguém do lugar. Verdade. Perfeito, né? Que legal. Conhecimento guardado não tira ninguém do lugar. Então, se você quer ter resultado, você precisa ter o tempo pra você aprender, mas você precisa ter o tempo pra você executar. Pra você colocar em prática, você realmente aplicar aquilo que você tá aprendendo, porque é assim que você vai ver, né? Então, é a mesma coisa, né? Eu costumo até dar o exemplo, a mesma coisa de uma pessoa que tá no processo de emagrecimento. Ela só fazendo dieta, ela não vai perder peso. Então, ela precisa se exercitar. Ela precisa, né, realmente ir lá e praticar o exercício físico para ela ter o resultado que ela quer, que ela espera, que ela idealiza. Perfeito. Então, é isso.
Muito bom. Agora, a título de execução especificamente, hoje você trabalha como afiliada e como mentora, né? Explica pra gente por que você escolheu o nicho de afiliação, porque você começou como e-commerce, né? Deu uma pivotada. E por que você acha que esse mercado funciona tão bem até hoje? Bom, eu acho que o mercado de afiliados, você começar com a afiliação, é a forma mais fácil de você ingressar hoje no mercado digital. Porque realmente, assim, é zero dor de cabeça, zero problemas, são mínimos, né? Porque para você começar como afiliado, você só precisa se cadastrar numa plataforma de afiliação, né? Você não precisa abrir empresa, então você pode se cadastrar com o seu CPF, né, como pessoa física mesmo. Você tem liberdade de você escolher aquilo que você quer trabalhar. Então, com aquilo que você mais se identifica, o nicho que você mais se identifica, se você quer um produto digital voltado para o nicho da beleza, ou você quer um produto físico voltado para o nicho da beleza. Então, você tem essa liberdade, esse dinamismo, né, dentro do mercado de afiliação. E, primeiro, porque você não precisa comprar nenhum tipo de produto, você não precisa ter estoque, né? Se você quiser trabalhar aparecendo, você pode. Se você não quiser trabalhar não aparecendo, você também pode, né? Então, eu acho, assim, que tem muitos caminhos, sabe? Que você pode escolher dentro do mercado da afiliação. Então, hoje, eu acho, assim, a pessoa quer começar no digital, explora o mercado de afiliados, que eu tenho certeza que pode dar certo, sabe? Boa. Uma coisa que você falou aí que eu achei bem legal e queria até explorar um pouco de você é que você tem liberdade para escolher aquilo que você quer vender, né? Se você se identifica com produtos de beleza, você pode escolher produtos digitais ou produtos físicos para vender. Dentro disso, como escolher bons produtos? Porque além de escolher algo que você tem afinidade, também tem a questão de você saber que você está oferecendo, divulgando um produto que é de boa qualidade. Sim. Então, existem critérios ou maneiras de escolher um bom produto? Sim, com certeza. Eu acho que primeiro é aquilo que você se identifica, né? Aquilo que você gosta de falar. Esses são os critérios que eu utilizo, né? Para eu poder trabalhar com algum produto. Primeira coisa é isso, né? Segunda também porque hoje nós temos dentro das plataformas, como posso dizer, termômetros, né? Que te dizem se aquele produto realmente está em alta, tem uma boa saída ou não, né? Se tem pessoas, público para esse produto, que realmente estão interessadas, né? Em determinado nicho. Então, a gente pode usar isso a nosso favor também, né? Esse termômetro dentro das plataformas. Mas eu digo que se você vai escolher um produto para você começar, você precisa saber sobre esse produto. Não é simplesmente você escolher, né? Você precisa se aprofundar, você precisa saber o que ele é, para que ele serve, quais são os benefícios, as vantagens, e principalmente para quem trabalha com o X1, né? Com esse produto. Porque como que você vai oferecer uma coisa para uma pessoa sendo que nem você sabe para que ele serve, né? Então, como que você vai tirar as dúvidas? Você vai quebrar alguma objeção, né? Enfim, você vai realmente levar esse lead ali do início da conversa até o final na conversão, se você não sabe o que você está vendendo. Então, a primeira coisa, estude. Também o que eu falo para as minhas alunas. Estude o produto que você vai escolher vender, né? Então, esse é o principal. Antes de você colocar ele na tua esteira e já começar ali a desenvolver as suas vendas, né? De forma orgânica ou paga, você vai estudar sobre ele o mínimo, para você saber o que você está falando, o que você está oferecendo para a pessoa. É muito mais fácil a gente falar de algo que a gente entende, Com Nossa, certeza. demais, nem pra compara. vender. Agora, a gente vai falar das suas especialidades, especificamente de vendas no X1, que eu sei que a galera quer aprender, ficar bom em vendas no WhatsApp. Mas aproveitando que a gente tá falando ainda da sua jornada, Stein, qual foi o momento, uma vez que você entrou no mercado, que você percebeu que dava pra você ser mentora, né? E não só vendedora, né? Sim, eu acho que a partir do momento ali que eu comecei a ter os meus resultados de forma expressiva, digamos assim, né? Que eu comecei realmente a escalar. Então, eu fui até determinado momento de forma orgânica. Se eu não me engano, eu trabalhei 7 meses como afiliada somente com orgânico e cheguei a meu maior faturamento com orgânico foi R$25 mil. No mês. E aí, a partir desse momento que eu comecei com orgânico e também levantei caixa, né, para que eu pudesse, porque quando eu comecei eu não tinha, né, eu estava precisando, na verdade, né, eu não tinha como investir em tráfego pago. E a partir do momento que eu comecei a mesclar as duas coisas, o orgânico com o pago, foi que realmente eu escalei o meu negócio, né, então aí eu comecei a dobrar, triplicar e fazer até que cheguei nos 6 dígitos mensais, né, e aí ali eu falei, poxa,
realmente agora eu acho que tá no momento de eu compartilhar esse conhecimento com as pessoas que estão aqui, minha audiência que está me acompanhando e que quer também aprender a viver, né, com o digital, ter isso como renda extra, ou se não, só a renda principal, né, aprender a viver da internet do jeito certo, jeito seguro, honesto, né. Que Então, legal. acho Que forma foi um bom isso. mentor, então, é a sua jornada, né? O seu Não, laço. bem, Isso. bem pensado. Que legal. Agora, pensando em X1, o que você acredita que é essencial para um bom vendedor? Comunicação. 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 Eu digo, né, nós vivemos em sociedade, então isso é o pilar, né, a comunicação. Por mais que hoje nós vivemos num mundo super tecnológico, em que as redes sociais estão super em ascensão, né, as pessoas estão cada vez mais individualizadas e ali no seu mundinho, mas ainda as relações pessoais são importantes, né, então a comunicação é o pilar. Então, e eu digo, né, que hoje, por mais que a gente tenha outras formas de venda, de conversão que não exijam você ter o contato ali com o cliente, né, se você não quiser, mas eu acho que o que dá, assim, realmente uma boa taxa de conversão é o X1, o contato mesmo, tete a tete ali com o cliente, né. Até porque as pessoas estão cada vez mais carentes, né, dessa humanização, né, desse contato mesmo, de você saber que você está falando com uma pessoa, né, e hoje, por mais que dentro do meu trabalho eu tenho automações, né, que me ajudam, funcional, deixar o meu trabalho mais organizado, né, eu digo que automatizar é diferente de você robotizar Perfeito. o seu Legal. trabalho, né. Eu até tenho uma aula dentro da minha área de membros para as minhas alunas sobre isso, porque muitas pessoas confundem, né, que ela fala assim, mas caramba, mas será que eu tô falando com um robô? Não, você não tá falando com um robô, você tá falando com uma pessoa realmente, né. A gente só automatiza isso para que isso torne realmente o nosso trabalho mais funcional, Sim, né. mais otimizado. Mais né? otimizado, exatamente, que o tempo que às vezes eu gastaria para falar com uma pessoa, eu posso estar falando com 10, exatamente a mesma coisa, absolutamente sobre o mesmo assunto, né, passando o mesmo funil. Então, quando eu comecei, eu não tinha automação, né, eu cheguei aí a atender, como eu trabalhava com orgânico, e eu fazia muito TikTok também, né, então teve um vídeo meu ali que viralizou e eu recebi leads por segundo, assim, no WhatsApp, e eu não tinha automação. E eu me Nossa vi Senhora. doida, Quantos louca. leads você chegou a receber nesse Naquele dia? dia eu recebi mais de 450 leads no Meu dia. Meu Deus, nossa. E Você não muita tinha gente. equipe nessa hora? Não tinha equipe. E era só eu sozinha. Eu acho que eu já estava só no digital, eu não estava mais no hospital, porque se eu estivesse no hospital eu Não não ia sei o dar. que ia fazer. Aí, mas eu tava sozinha. E aí era mandar mensagem, gravar áudio pra todo mundo. Você imagina, 450 Um a um. pessoas, um a um. Nossa. E ali, eu não tinha, assim, o conhecimento sobre automação ainda, né? E aí, ali, por isso que é importante você também ter o networking nesse trabalho, né? Porque aí eu comentando com uma colega e tal, que tava trabalhando com a mesma coisa, comentei com ela sobre o corrido, ela, caramba, Guri, você não usa automação? Você não conhece a automação e tal? Eu falei, não, daí ela me explicou o que era, ela falou assim, vai atrás disso agora, tal, vai lá, Boa. assina a ferramenta, faz isso e tal, e aí eu comecei, desde então nunca parei, porque realmente tornou meu trabalho muito mais Sim. fácil, né, e simples. Então, Agora, saindo... A gente tá falando de automação, mas voltando pra comunicação, como é que você desenvolveu a sua comunicação? Eu pergunto isso porque a gente recebeu uns convidados. Foi semana passada, né? E ele tava com o filmmaker e ele perguntou assim, cara, como é que vocês desenvolveram a comunicação de vocês, né? O que é que vocês fizeram? Porque eu tô percebendo que eu preciso desenvolver pra ter mais resultado. E o que a gente passou pra ele foram duas coisas que a gente usou assim ao longo do tempo, que a gente usa até hoje, que é, uma é você olhar bons comunicadores e imitar eles, pra se tentar modelar o máximo do que faz sentido. E o segundo é se assistir, né? Que a gente conseguiu muito por causa do KiwiCast, né? Que a gente... tá tudo maravilhoso, até você se assistir e ver, opa, mas eu falei aquilo daquele jeito, aí você vai melhorando. No seu caso, como é que foi pra você? Tipo, eu sei que você cresceu com um pai comerciante, né? Isso aí já dá uma Isso. vantagem competitiva boa, Uma né? boa referência. Nossa. Então, acho que, assim, a minha habilidade veio disso mesmo, né? Desde o começo ali como criança, quando o meu pai abriu o comércio dele que eu pude acompanhar, ele me inseriu nesse meio, me trouxe para esse meio, né? E ali eu comecei a aprender, né? A vender. E era, assim, comércio de bairro mesmo, né? Era um mercadinho, né? E ali eu tinha contato com as pessoas que moravam no bairro e tal, e fazia de tudo. Nunca né? teve vergonha? Nada. Eu lembro, assim, de algo muito... Uma frase muito marcante que ficou pra mim, que logo que meu pai abriu, a gente não tinha, assim, estoque de tudo,
dentro do mercado, do comércio ali, né? E muitas pessoas vinham comprar as coisas e a gente não tinha e tal, via nas prateleiras e tinha um caderno que a gente anotava, né? O que estava faltando para providenciar. E aí as pessoas vinham assim e perguntavam, tem tal coisa? Aí a minha frase típica era, até com a entonação, era assim, não temos, mas vamos providenciar. E aí o meu pai, ele sempre, eu acho que ficou marcado, ele sempre fala isso pra mim. Quando a gente toca nesse assunto, ele vem, não temos, mas vamos providenciar. Que legal. E aí veio essa facilidade, eu acho que eu trouxe isso aí, né, depois de crescida, pra rede social, né, como eu falei, eu nunca levei isso de uma forma profissional. Não tive intenção de ser nem influencer, nem blogueira, nunca fiz publicidade, nem nada, mas eu gostava de compartilhar a minha rotina com as pessoas. Então, as minhas receitinhas, quando eu ia pra academia, os meus treinos, sempre estava ali inserida, sabe? Trazendo as pessoas pra minha vida. E muitas pessoas me davam esse toque, Stephanie, você leva jeito, por que você não faz isso? Marcas, até lojas entravam em contato, você não faz provador, você faz alguma coisa? E eu, não, porque eu não me enxergava com esse potencial. Então, eu acho que quando o digital veio pra mim, assim, eu meio que uni o útil ao agradável, sabe? Então, assim, se eu já tinha essa facilidade com a comunicação, por que não tornar isso, monetizar isso, né? De uma forma estratégica, né? Sim, porque quando a gente tem a comunicação... Porque eu falo que comunicar é a gente conversar, isso que nós estamos fazendo aqui. Porém, na venda, no X1, ele precisa ter uma estratégia por trás. Ele precisa ter um porquê, precisa ser intencional. Para que a gente leve essa pessoa até a conversão, né? Até a conclusão ali. Enfim. Então, se não tiver estratégia por trás, a gente tá simplesmente num bate-papo, né? Sim. Então... É igual um vídeo você posta um vídeo Reels no seu Instagram e ele não tem CTA. Só engajamento. É tipo storytelling versus copyright. Exatamente. Exatamente. E aí eu acho que é isso que diferencia um comunicador de um vendedor. É a estratégia, Legal. né? E aí... Só que isso também é super treinável, né? Muitas pessoas chegam pra mim e falam assim, Esté, eu queria começar a fazer o que você faz, mas eu não sou vendedora. Eu não sei vender. Mas isso você aprende, né? Se você é treinável. E eu levo muito uma frase, né, que fala que a gente não nasce bom a gente se torna, né, naquilo que a gente tá fazendo. Então, se você realmente tiver o conhecimento certo, né, a estratégia certa, unir essas duas coisas, uma boa orientação, um bom suporte, um bom conteúdo, para que realmente, digo assim, da minha especialidade mesmo, eu saber encurtar esse caminho para a pessoa, para que a pessoa tenha os mesmos resultados, ela vai conseguir ser um bom vendedor. Ela vai conseguir chegar aonde eu cheguei. Legal. Dizem que você só precisa de 10 mil horas de prática em alguma área para poder tipo assim, para ser considerado dominante ali dentro. Maestro, exatamente. Será que a gente tem quantas horas de podcast? Não sei, mas tem umas horinhas aí já, hein? Chegando. Agora, Esté, você já ajudou mais de 5.000 alunas. O que você percebe de erros comuns em afiliados iniciantes entre essas alunas que você já ajudou? Primeira coisa é não acreditar em si mesmo, no seu potencial, né? Questão é desistir também no primeiro obstáculo. A primeira coisa, a pessoa já abre mão, né? Já vê aquilo como um empecilho grande, assim, master da vida, e que dali pra frente não tem mais jeito. Acho que isso é o primeiro. Constância. Isso também. Isso é o principal, eu acho, constância. Porque a pessoa, eu digo que quando você tá começando a fazer algo que você não sabe, a constância é primordial, né? Você precisa começar a fazer todos os dias, para que você realmente se torne bom e aquilo se insira na sua vida, se insira na sua rotina, né? E você também tenha o prazer de fazer aquilo, aquilo se torne gostoso para você, né? E você goste. Então, eu vejo as pessoas, por exemplo, faz 1, 2, 3, 4, parou. É academia, né? Que você... Cara, será que é muito da pessoa ter dificuldade de lidar com a própria dificuldade dela, de tipo assim, se enxergar, poxa, eu sou muito ruim nisso aqui, velho. Não, isso aqui não é pra mim. Talvez. Acho que as pessoas, elas não têm tenacidade pra aguentar a jornada, sabe? Porque a jornada não é fácil, né? Tem aquele livro, eu nunca li, mas o nome é O Obstáculo é o Caminho. Não, eu nunca li, né? Mas o nome é muito bom, O Obstáculo é o Caminho. Ai, cara, é muito bom. Tem aquele livro, eu nunca li. Não, eu já fazer o disclaimer, né? Eu não li o livro.
Mas o obstáculo é o caminho, né? E eu sei que a sinopse é sobre, cara, você precisa passar pelos seus desafios pra chegar no resultado. E a maioria das pessoas, elas só querem o resultado. Então, na primeira vez que elas encontram os primeiros obstáculos, os primeiros desafios, elas param. Sim. E vão encontrar desculpas muito educadas pra justificar o fracasso. E extremamente convincentes, né? Convincentes demais, as Extremamente desculpas são as convincentes. melhores. Mas, no final das contas, à medida que a gente vai... Principalmente à medida que a gente vai entrevistando mais pessoas, a conclusão é simples. É quem foi até o final do processo, Conquistou. prosperou. É. E a gente vai ver muito isso agora, né? Nessa troca de ano, né? Chegando em dezembro, as pessoas vão fazer ali a sua autoanálise do que elas fizeram no ano todo, que elas prometeram pra ela lá em janeiro de 2024, o que elas conseguiram levar com constância até o final do ano, né? E aí vem um novo ano, 2025, uma nova oportunidade de fazer diferente, né? De elas se proporem, se desafiarem novamente, né? E levar mais um O ano lance pra da frente. constância, no final das contas, volta pro assunto das 10 mil horas de prática. Fato. Você tem que ter Exato. paciência pra entender que você não vai ficar bom em uma semana, um mês. E pra isso é preciso humildade. Né? E pra isso eu É. preciso muito de humildade. Aí você não quer ver Cara, que você não é bom, né? Aí você sai. Eu falo por, assim, eu me considero muito boa hoje, mas eu considero que tem um caminhão de coisas também pra melhorar em relação à certeza. comunicação. Porém, quando eu assisto os podcasts antigos, eu falo, minha nossa, sabe? E se eu tivesse olhado os meus erros e ter, sei lá, aumentado eles a um nível que me fizesse desistir do meu próprio trabalho, que não era uma opção, eu não estaria ainda no podcast, né? Então, acho que é assim pra maioria das pessoas Sim. quando estão aprendendo algo novo. Com certeza. Acho essa autoanálise, né? De você realmente olhar pra si e falar assim, caramba, o que que eu fiz que eu preciso melhorar, né? Quais foram os meus erros, os meus acertos, pra que realmente eu possa fazer diferente da agora em diante, né? Perfeito. Agora me conta, hoje você é referência em X1, né? O funil X1. Explica pra gente o que é a venda no X1 e já abre aqui pra gente como é que tá estruturado o seu funil hoje que vende tanto, cara. X1 é a comunicação dentro do WhatsApp, né? Então, quando uma pessoa, ela pode ver o seu anúncio, se você faz tráfego pago, ou até mesmo alguma postagem orgânica referente ao que você faz, ao que você vende, enfim. E aí, você leva essa pessoa, ela se interessou, ela gostou, ela quer saber mais, ela vai diretamente lá pro seu WhatsApp, né? E aí, lá no WhatsApp que tudo acontece, né? Ali a questão do desenvolvimento da conversa, né? Ali você se apresentar, contar um pouco mais do que você faz, né? E apresentar o trabalho em si, o que você vende e até o final, a conclusão, né? Que é o pagamento ali, a conversão do link. Vão ter pessoas aqui que vão falar assim, nossa, acabei de entender o que é o funil X1. Mas vão ter outras pessoas que vão falar assim, não, eu já sei o que é o funil X1, eu quero saber qual é o funil X1 que tá vendendo tanto. Então conta pra gente como é que tá o seu funil, porque a gente sabe que o seu tá rodando. Tá Tá rodando. vendendo. Tá. O meu, ele é dividido em 3 partes. Eu Ok. acho que esse é o mínimo, pelo menos, que precisa ter. Primeira parte ali é a questão de apresentação, né? De você realmente, eu falo que é o funil da interação, na verdade, né? De você cumprimentar a pessoa, né? A pessoa que te chamou ali e tal, você conhecer o que ela tá buscando, se ela já conhece sobre o produto ou não, né? Enfim. E ali, a partir desse momento da resposta que ela te dá, você vai pro funil de explicação, que é a segunda parte, né? Onde você vai desenvolver e vai explicar o que você está vendendo. Os benefícios, as vantagens, o que isso vai agregar para a vida dela, né? Você sanar a dor dela mostrando a solução, né? Da dor que ela te trouxe no início, que fez ela estar ali com você no WhatsApp. E a partir dali do momento do segundo, eu abro um espaço para a pessoa tirar suas dúvidas, né? Que isso eu acho que é muito importante, né? Porque uma coisa que eu falo, lide com dúvida, não compra. A pessoa, se ela tiver com dúvida, se ela tiver com uma pulguinha atrás da orelha dela, que, assim, ela viu que ela não foi 100% sanada ali, né? Em todos os questionamentos que ela tem a respeito do que você tá vendendo, ela vai te dar alguma desculpa e ela não vai comprar. Ela pode estar com vontade, mas ela não vai comprar. Então, eu abro esse espaço e eu acho que isso é o mais importante, né? Que vem ali também a questão das quebras das objeções, né? Que muitas pessoas vêm e trazem, às vezes, é o que elas acham, como elas imaginam que seja, e é o teu momento de você realmente explicar com clareza o que é e o que não é, né? E ali, a partir desse momento, a gente vai pra frente, que é o funil de pagamento, né? Então, a gente vai explicar pra ela questão de valores,
condições de pagamento e agregar ainda mais valor na sua oferta, né? Que é o momento, realmente, eu acho que é o checkmate ali da venda, né? Que você vai realmente pescar aquele lead, né? E com você agregar bastante valor à sua oferta, gatilho, né? Isso é o principal também. Usar os gatilhos de escassez, de urgência, né? Fazer a pessoa ver que ela precisa daquilo. Que ela não vai viver mais se ela não tiver aquilo. E aí, a partir desse momento, daí depois disso é só mandar o link. Ok. Pensando que chegam vários leads ali no seu WhatsApp, como é que é a forma que você considera correta para começar uma conversa com essas pessoas? Eu imagino que ela já chega ali querendo saber sobre o produto, fala alguma coisa, oi, tudo bem, tenho interesse. Você já tem um script pronto para isso, que você Sim. treina a sua equipe hoje para poder receber esses leads? Como é que funciona essa parte? Sim, acho que a primeira coisa é você tratar a pessoa pelo nome. Então, isso é o primordial, é o que eu passo. Todo mundo gosta de ser chamado pelo nome, né? E isso traz algo muito mais personalizado, né? E humanizado. Então, hoje eu tenho, dentro da minha base ali, da minha automação mesmo, áudios meus gravados por mim falando nomes de pessoas. Porque a gente precisa, a pessoa gosta de se sentir abraçada, acolhida naquele momento, né? Então, a primeira coisa, chamar pela pessoa pelo nome. Lógico, pode ser por mensagem mesmo, mas eu acho que áudio traz uma proximidade ainda muito maior. E depois disso, você entender a pessoa, o que trouxe ela ali, qual que é a dor dela, realmente. Dá um momento de fala, né? Porque o que eu vejo muitos funis acontecer? Na verdade, não é um diálogo, como é que fala? Um monólogo. Né? Um monólogo, né? Só uma pessoa fala e você não dá essa abertura pro lead. Então, você entender, ali ela vai te apresentar a dor e ela vai te contar o porquê que ela fez, o que fez ela te buscar, né? Uhum. E ali, naquele momento, você vai entender e dali você vai até o final sabendo como tratar essa pessoa, né? O que você vai falar, como que você vai conduzir essa conversa. Então, o momento ali da interação, acho que é o primordial. Porque também, o que eu vejo que muitas pessoas... O que acontece muitas vezes nas conversas? O lead para ali e vai embora. Ele não volta mais. Isso é bem comum, né? Ele não volta mais. E aí, você pode mandar remarketing, pode fazer qualquer coisa. Se você não conseguiu pescar ele na interação, ele não se sentiu atraído, ele não vai mais te dar bola. Ele não vai te retornar. E aí você perdeu. E se esse lead te custou, se é através de tráfego pago, você realmente perdeu, né? Tomou prejuízo. Tomou prejuízo. Mas quais são, pensando assim num script, o que preciso falar para esse lead para fazer ele ficar interessado para eu não perder? Já no início, na Isso. interação, além do nome, perguntar para ele, digamos assim, pro que eu faço hoje, para uma pessoa que quer começar no digital e me procura, né? Vou tratar ela pelo nome e vou perguntar para ela justamente isso, o que te trouxe até aqui, né? E você tem um conhecimento sobre o mercado? Você já fez já teve acesso a algum tipo de conteúdo? Realmente é isso, né? O que fez essa pessoa vir te chamar? Uhum. Justamente para você entender qual que é a dor, como você vai conduzir essa conversa. Porque tem diferentes funis, né? Se a pessoa já tem um contato, já sabe o que é o digital, né? Já fez algum tipo de conteúdo, você vem pelo caminho A. Se a pessoa não sabe, ela tá começando realmente do zero, sem nenhum tipo de conhecimento, é o caminho B. Entendi. Então, ali você sabe como conduzir a conversa. Direcionar. E isso, direcionar da melhor forma possível. Porque é justamente por causa disso. Por que você vai falar para uma pessoa, explicar exatamente aquilo que ela já sabe, né? Pra pessoa que já sabe, você vai ficar enchendo linguiça para ela. Vai ficar falando aquilo que ela já tem conhecimento. E que muitas vezes seria desnecessário. Você tá falando aquilo naquele momento, né? Legal. Faz sentido. Então fazer perguntas, né? Isso. Ok. Agora, hoje, né, realmente, assim, o funil X1, ele é muito bom porque você entende muito do seu cliente, você tá conversando com ele, mas uma trava que eu vejo que as pessoas têm nele é de vender muito, né, vender muito porque é um funil mais direto. E o que é que soluciona isso? As automações. As automações fazem com que você consiga lidar com um volume muito grande de leads, Sim. mesmo sendo um trabalho praticamente ali manual de 1 a 1. Só que aí vem a outra dor, que é, à medida que você vai escalando sua operação, essa operação, ela tende a ficar mais, como você trouxe, né, robotizada, né? Então, como é que você faz para manter sua operação humanizada, que é o que você falou, mesmo vendendo em alta escala para várias pessoas? Eu acho que o principal é a questão mesmo de atualização de funil. Então, eu tô em constante atualização
do meu script, do meu funil mesmo, né? Analisando o que eu posso melhorar. E uma coisa, assim, que eu sou muito detalhista e perfeccionista é nos meus áudios e na minha entonação da minha voz, né? Como eu vou falar com esse lead. Então, assim, se precisar, eu regravo milhões de vezes para que fique realmente com a entonação da voz, que eu acho que aquela pessoa vai ouvir, vai gostar de me ouvir falando daquela forma, vai querer continuar na conversa, trazendo isso, trazendo para essa questão ali mais humanização, né? Então, acho que esse é o principal, é a questão de você não... Lógico que quando a gente vê que um funil tá dando certo, que realmente tá te trazendo resultado, você pensa, não vou mexer no que tá quieto, né? Se isso aqui tá dando certo, tá bom, por que eu vou mexer? Mas, ao mesmo tempo, eu acho que numa questão de escala, é muito importante você tá vendo o teu negócio como um todo, né? O geral, realmente, ali, e... dando uma repassada no teu script, vendo o que você pode acrescentar, o que você pode remover, o que você pode tirar. E porque, assim, passam muitas pessoas no teu funil. E se essa pessoa passar mais de uma vez, né? Ela vai ouvir absolutamente a mesma coisa de novo. Então, por isso que é muito importante essa atualização, né? Pra você Legal. poder estar incrementando e removendo aquilo que não é necessário mais. E não tem como pensar em qualquer estratégia dentro do digital sem pensar que em atualização, né? Nada vai ser para sempre de uma fato. forma só. Não dá para se acostumar com estabilidade. Agora, uma coisa que muitas pessoas têm sofrido ultimamente com o WhatsApp, principalmente, são sobre os bloqueios. Verdade. Você já sofreu algum tipo de bloqueio de conta no Vários. WhatsApp? Como é que você lidou com isso? Hoje, assim, não tem como evitar, né? No começo, eu sofria demais, muita dor de cabeça. O Ângelo sabe, do meu marido, extremamente estressada de perder número. Porque você perde número, você perde lead, né? Os leads que já falaram com você e os novos que, ali, às vezes, acabaram de chegar e você nem teve um momento de trocar ideia ali, né? Então, eu ficava extremamente estressada. Mas aí, agora, eu já me acostumei, eu vi que isso aí não vai ter fim, né? E eu acho que a melhor forma de você lidar com isso é contingência. Então, você precisa ter uma estrutura de contingência. Você precisa ter vários números. Hoje, eu tenho vários celulares. Caiu um número, vai lá, pega, coloca outro no lugar ali para não perder o ritmo do fluxo, né? Manda para análise, vai ver se vai ser liberado de novo. Se for liberado, beleza, deixa um tempinho ali, ele descansando, quietinho. Aí, espera pelo menos ali uns 3, 4 dias para aí voltar ele de novo para operação. Se não voltar, beleza, daqui uns 6 meses ele vai voltar, deixa ele quieto lá, coloca outro no lugar e assim vai. Esse fluxo vai, não dá para parar. Porque se você deixar se levar pela questão de que, ai meu Deus, perdi meu número, você não tem psicológico para essas coisas, sabe? Então precisa estar preparado. Hoje eu digo que não vai para frente no digital quem não tem contingência de WhatsApp. Interessante. Agora, a título de contingência, para você é mais ter volume de números ou tem algum processo de, sei lá, aquecimento de chip, Também. alguma coisa que é feito específico para garantir que, pô, talvez ele não vou garantir que ele não caia, mas vai aumentar a longevidade desse número, sabe? Então, hoje, assim, a questão de aumentar a longevidade dos números tá muito... Eu digo que os números hoje estão muito sensíveis. Então, assim, quando a gente acha que, caramba, eu acho que é isso que estava causando a queda do meu número. Aí você começa a acreditar naquela teoria, já vem outra coisa e fala assim, não, mas viu como não tinha nada a ver com o que eu tava pensando? Agora é isso Olha. daqui, ó. É tipo o Facebook. Exato. Exato. Então, assim, não tem como você ter plena convicção e certeza do que causa aquele banimento. Uhum. Mas você tem um processo, né, para que você tenha contingência, a questão dos aquecimentos, né? Você precisa aquecer. Não dá para você simplesmente pegar um chip ali do zero e você já colocar na tua operação para receber lead, vai cair. Pra quem nunca ouviu, tipo, esse termo aquecimento, o que é isso na prática, Esther? É um passo a passo, digamos assim, para que o WhatsApp mesmo entenda que aquele número ele tá sendo utilizado normalmente ali para uma pessoa, sem fins, como pode dizer, Comerciais. Isso, sem Entendi. fins comerciais, que realmente aquele número ele foi pego para uso pessoal, digamos assim, né? Então, durante esse passo a passo é você fazer ligações para outro número, né? Chamada, videochamada,
entrar em grupos também de WhatsApp, para que tenha ali um fluxo grande de troca de mensagens, de conversa, né, e tudo mais. E aí, esse período de aquecimento que eu faço na minha operação é de pelo menos uns 10 dias para ir colocar esse número. Caramba, é Pra... tempo, né? Então, assim, não dá. Por exemplo, se você... Por isso que eu falo, se você não tem contingência, não dá pra simplesmente você ir lá na vendinha, comprar um chip e já colocar na tua operação. Ele vai cair. E aí, você vai ficar nesse ciclo sem fim. Cai número, você vai pegar outro e coloca. Então, é muito mais fácil você preparar uma contingência, né? Você ter isso estruturado ali, para que realmente você já passou o tempo de aquecimento. Você já tá ali com os números aquecidos. Prontos. Aí caiu, você vai remover lá e vai colocar esse número para trabalhar. Que legal. Porque antecipação é poder. Isso. E reação é fraqueza. Às vezes eu fico pensando assim, a gente já falou algumas frases tanto, que imagina, eu falo assim, antecipação é poder, aí tem uma pessoa do outro lado da telinha. Reação é fraqueza. A gente já bateu tanto nessa tecla, sabe? Mas é verdade, brincadeiras à parte, faz todo sentido. Né? Se você for esperar o seu número cair, pra você ter o tráfego rodando, pra você ir numa banquinha, comprar um chip, já matou tudo. Só que pra eu aprender isso, eu tive que sofrer, né? É o caminho, né? Não tem jeito. Então, assim, ninguém chegou e me falou assim, quando eu comecei, vai começar, você faz isso. Por isso quem tá assistindo e tá começando, já tá em vantagem, né? Verdade, porque já sabe o que precisa fazer. Inclusive, até pegando um ponto, um gancho disso que você falou, que você precisou sofrer pra aprender muita coisa. Você tem mais aí quase ou mais de 2 milhões de reais faturados, já viu muito desse mercado. O que você acredita que diferencia uma pessoa que tem sucesso no digital, que conquistou sucesso no digital igual você, de uma que não conseguiu conquistar? Eu acho que principalmente é a questão de você colocar em prática aquilo que você está aprendendo. E juntamente com a constância, né? É aquilo que eu falei. Hoje eu vejo muitas pessoas que são acumuladoras de conhecimento. Eu volto naquele ponto, né? E que realmente elas começam a aplicar aquilo que está aprendendo e não enxergam aquilo como realmente um exercício. Que elas precisam fazer mais vezes, para que realmente ela consiga se desenvolver, ela consiga aprender, ela consiga realmente ter resultado daquilo que ela imaginou, idealizou na cabeça dela, né? Então, eu acho que muitas pessoas realmente não chegam a esse sucesso por questão de falta de prática, sabe? Okay. De executar, porque aí vem a questão de realmente de você entrar naquela zona de conforto de novo, sabe? E aí puxa tudo, e se torna um ciclo vicioso. Então, eu acho que realmente hoje falta nas pessoas um pouco, assim, a questão de você colocar a mão na massa, sabe? E pagar pra ver. Legal. Sabe? Precisa pagar pra ver. Eu quero... É aquilo que quando eu comecei, o sentimento que eu tive quando eu comecei. Eu sei que isso vai dar certo, só que vai depender de mim. Aí vem a autorresponsabilidade, porque muitas pessoas acham que não dão certo, porque a culpa tá no outro. A culpa tá no conteúdo, a culpa tá no suporte, a culpa tá em diversos fatores. Mas não esquece de olhar pra si, né? Então, o que eu fiz realmente para que realmente isso, né, desse certo e eu tivesse resultado e fizesse valer a pena. E hoje eu estivesse aqui colhendo dos frutos, né, que eu plantei. Legal, então, perfeito. Acho que vem muito essa parte da autorresponsabilidade. Autoobservação, né? Autoobservação. É autocorreção. Fala comigo, garoto. Que isso, cara? Agora chegamos no momento mais dinâmico aqui do nosso podcast, que é o nosso bate-bola, jogo rápido, onde vamos fazer perguntas pra você e você pode responder com a primeira palavra que vem na sua cabeça ou até mesmo uma frase. Ai, meu Deus. Fechou? Tá. Vou começar aqui. O que evitar na hora de vender no X1? Não falar o nome da pessoa. Boa. Não falar o nome da pessoa. O que diferencia um bom afiliado de um afiliado milionário? Bom, a prática. Justo. Melhor maneira de criar conexão no X1? Chamar a pessoa pelo nome. Vender no tráfego pago ou orgânico? Se você quer escalar, tráfego pago. O que não pode faltar em um bom script de WhatsApp? Gatilhos. Boa. Essa é a pergunta de R$1 milhão que todo mundo pergunta pra gente. Você acredita que o mercado tá saturado? Jamais. Jamais. Eu acho que isso vem muito assim. É a mesma coisa que você parar pra pensar. Você acha que algum dia as pessoas vão parar de comprar pela internet? Não. A não ser Só que a se gente acabar a fique... internet, só se sei acabar lá, a né? internet. Conspiração essa galera. É isso. Eu falo que não vai saturar porque ao mesmo tempo que
se tem muitas pessoas que compram, do outro lado também tem muitas pessoas que ganham. Não tem como essa balança, ela não está nesse equilíbrio, Exato. né? Então, as pessoas que hoje não estão ganhando é porque elas estão somente comprando, né? Então, e hoje a avenida mais movimentada do mundo é a internet, né? Onde as pessoas mais estão, as pessoas não estão mais na rua, não tanto quanto antes, né? As pessoas estão cada vez mais online. E quem não estiver online bebendo dessa mesma água, ela vai ficar para trás, né? Ela vai deixar muito dinheiro na mesa, vai acabar perdendo aí. Então, não vai saturar enquanto as pessoas estiverem consumindo muito a internet. E não consumindo somente produtos que chegam na casa dela, mas produtos digitais também, né? Então, você só precisa ver em que lado da balança que você quer estar. Se você quer estar só do lado do que compra, do lado do que ganha, ou se você quer estar nos dois. Hoje eu tô nos dois, porque ao mesmo tempo que eu ganho, eu gasto muito na internet. Meu marido que o diga. Esté, o que você gostaria de ter ouvido quando começou no digital, que hoje, depois de toda a sua experiência, você pode transmitir para alguém que tá pensando em entrar nesse mercado? O que eu gostaria de ter ouvido é suporte o processo para que você possa viver o teu propósito. Uau, que forte. Acho que é isso. É aquela questão de você não ter autoconfiança em si mesmo, de você não acreditar no teu potencial. Eu não acreditava no meu potencial e eu só dei certo porque eu tinha alguém que acreditava no meu potencial. A minha família, meu marido, né? Então, eles acreditavam muito mais que eu ia conseguir do que eu mesma. Então, eu acho assim que o que me faltou foi... Não que me faltou, mas talvez se eu já tivesse começado com essa mentalidade, eu poderia ter dado certo muito antes, né? E não esperado simplesmente eu realmente estar ali no fundo do fundo do fundo do poço para eu enxergar uma luz no fim do túnel e para eu começar, né? Então, acredite em si, acredite no teu potencial. Se tem a colega, a sua vizinha do seu lado que consegue, você também é capaz de conseguir, né? Então... acredite no teu propósito, no teu processo para que você possa viver teu propósito. Legal. Uau, demais. que pancada, hein? Muito bom, Muito cara. bom demais. Temos o que agora? Nós temos presentinhos. Presentinhos. E não só que pra o você, Wi-Fi. Já acabou? Ah, já Eu não acabou. acredito. Começou, piscou. Acabou, mas ainda não acabamos. Nós temos aqui Não. uns mimos pra agradecer sua presença, Esther. Ai, Olha que aí. lindo. Pra- Obrigada. Ai, que legal. Olha lá, agora essa você faz parte aí do caneca. clã da Ótimo. caneca. Da caneca com a Adorei. fotinha. Ó. Obrigada aí, ó, gente. Isso é pra agradecer sua presença, Presentinho. por você ter vindo aqui contar a sua história e compartilhar tanto conhecimento de valor pra nossa audiência. Tenho certeza, inclusive, Esther, que a galera vai querer continuar te acompanhando a partir desse episódio. Então já deixa aí as suas redes sociais, vai aparecer na telinha pra galera te seguir. Perfeito. Se você quer me acompanhar lá no Instagram, então é @StephanieCDias. Lá você vai descobrir um pouco mais de como começar do zero aqui na internet, né? Se você tem essa vontade de forma correta, honesta, segura, né? E você vai aprender a viver essa vida extraordinária que só a internet é capaz de nos proporcionar. Legal, legal. demais. E pra quem ficou até o final desse episódio sensacional, precisa fazer o quê, Marcelo? Pra você que ficou aqui com a gente até o final, já deixa o like. Se você ainda não deixou o like, aproveita, dá uma conferida se você tá inscrito. Porque se você ainda não tá inscrito, você tá deixando dinheiro na mesa. Até porque toda semana sai episódio novo e você precisa estar aqui com a gente pra continuar agregando valor com esses conhecimentos. Uma dica que eu te dou é, inclusive, ativa o sininho que fica ali do lado do botão inscrito para receber a notificação sempre que sair mais um KiwiCast. E por fim, deixa aqui nos comentários qual foi o principal insight que você tirou desse bate-papo com a Esther. E antes de você ir embora, Carol, tem um negócio importante pra te falar. Carol, onde é que a gente vê essa galera, Carol? Temos um encontro marcado no próximo KiwiCast, é por isso que nos vemos lá. Tchau, tchau, galera.